Tá Aí, aí. acho que tá aí, tá aí. Bacana. Acho que não está muito desenvolto ainda, né? Com entrevistas, é muito jovem, né? Novo, né? Deu respostas curtas de uma maneira geral, né? Mas tentou responder. Gostei de algumas das perguntas. Achei que faltou alguém tirar dele ali se ele também atua em outras posições da zaga, assim como se ele se sente confortável num sistema que não seja de 2 zagueiros. Acho que são perguntas que podiam ter cabido ali. Eu não estava lá para fazer, então a culpa é minha que também não estava lá, né? De não ter prestigiado essa apresentação. Mas de qualquer maneira as perguntas foram boas, né? Não houve pergunta repetida, né? A galera mandou bem ali. Acho que faltou um pouco mais de desenvoltura mesmo de poder falar, mas de uma maneira geral, o que é que deu para sentir sobre isso? Para mim é que é um jogador que vem consciente de que ele vai precisar ganhar a posição em campo. A pergunta em relação ao valor que ele vem, né, e que isso coloca uma pressão, ele então foi quase que repetida a resposta dele falando que tô dentro de um projeto, o Bahia tem uma defesa já consolidada, jogadores consolidados, eu venho para buscar meu espaço, né, mas quem tem a ganhar com isso é o clube, que, né, tendo um ou tendo outro, vai estar sendo capaz de disputar mais coisas, de manter uma qualidade maior. Você viu assim também? Vamos começar pelo nosso convidado, depois vai você, Leiro? Pode ser? Mas é por aí sim, Lula. Foi por aí que eu vi. Eu achei ele bem consciente, assim, na fala dele, né? Eu acho que é um cara que é promissor e eu acho que a gente tem que começar a se acostumar que essa janela de meio de ano com o Grupo City, ela vai ser uma janela muito assim de... Além daquelas de preenchimento daquelas lacunas, né? Que é uma coisa que a do São Paulo sempre fala, mas também de aproveitamento de oportunidades, assim, compra de jovens que possam ainda crescer, e me parece que é o caso tanto dele como também de Sanabria, né? São duas posições ali que, claro, a posição de Sanabria, especialmente, era uma posição que o Bahia precisava ali de uma peça de reposição e tal, mas também não me parece ser um cara que vai chegar para ser titular com toda certeza. Para mim, são duas peças que estão em desenvolvimento. A gente vai ter que se acostumar um pouco com esse perfil. Não são jogadores que, para mim, chegam prontos para serem titulares, mas os dois com contratos longos, né? Isso tem me chamado a atenção desde o início da gestão do Grupo City no Bahia. Os contratos agora dos dois indo até 2030, são os dois primeiros contratos do Bahia que vão para 2030. A gente vinha trabalhando com 2029 até então. E são jogadores que vão se desenvolver até pela idade, que podem em algum momento começarem a figurar ali no time titular com mais frequência e tal, mas para agora eu vejo os dois ainda como peças que são importantes por serem jogadores aí em desenvolvimento, mas que vão começar entrando aos pouquinhos ali e tal. Sanabria talvez entre um pouco, participe um pouquinho mais, é um cara que já tem um pouco mais de rodagem, né, em times principais, embora o Luiz Gustavo também tenha atuado em algumas partidas já pelo Vasco, mas os dois vão precisar ganhar espaço, e eu acho que são boas peças de reposição hoje, para quando a gente precisar, mas não são jogadores que virão e já vão começar como titular. E você, Leirão? Cara, me impressionou, apesar de respostas curtas, me impressionou a seriedade e a lucidez de um jogador de 19 anos, né? Um porte, assim, não só físico, mas assim, o cara não dá risada, velho. Não, e ele não dá risada, ele fala sempre sério, parece que é aquele zagueiro que, assim, risadinha, sacou? É aquele cara que é bruto. Então me impressionou, né? Me impressionou. Vamos aguardar aí, né? Como é que vai ser a performance. Mas eu concordo com o Pedro, acho que são contratações interessantíssimas. Primeiros 2 contratos do Bahia até 2030, né? São 5 anos de contrato. Existo. Já foi? Encerrada. Sim. Encerrou ali. Foi curtinha, bacana, né? De novo, né? Daí é mais, acho que menos por desenvoltura, né? Por falta de desenvoltura, do que e sim pelas barreiras da língua, né? A gente não viu ele dando respostas muito longas, né? Foram respostas curtas, né? Respondendo ao que foi perguntado para ele.
Ele que falou ali basicamente que gosta de jogar pelo lado esquerdo do campo, mas que também atua pelo lado direito. Ele também, uma informação importante, que ele disse que vinha um mês sem treinar, mas que ainda assim, quer dizer, ou não treinando normalmente, né? Que ainda assim ele se via pronto o suficiente para a partida de quinta, mas que dependeria, né, de ser, né, de fato convocado para a partida, ser pedido a ele para jogar a partida. Ele também que disse que nas falas dele, muito claro, que ele se vê por muito tempo, né, por temporadas no Bahia, isso é importante, né, de estar ali presente nas falas de um jogador que chega. Ele não falou que o Bahia, por exemplo, uma passagem. Ele falou que quer, inclusive, que quer jogar bem aqui, que sonha em voltar à seleção argentina, né? Foi uma outra pergunta que foi feita para ele sobre a seleção, ele participando da seleção sub-20 argentina, e como ele olhava, né, como ele se via no atual momento. Pelo menos que eu pesquei foi isso. Acho que foi uma entrevista sóbria, né? Parece ser uma pessoa simpática, né? Uma pessoa que também está olhando para o Bahia. Ele não está olhando para a carreira dele, ele não está olhando para a seleção argentina, ele não está olhando para fazer do Bahia um trampolim, não. Me pareceu muitas respostas deles focadas no Bahia, no futuro do Bahia, e que seja bem-vindo e que possa, de fato, colaborar com a gente. Você achou o quê, Pedrão? Eu gostei também da entrevista dele. Claro que o portunhol ainda vai ter que melhorar um pouquinho, porque a gente viu ele claramente ali com alguma dificuldade com o idioma, mas é natural, né? Acho que o que me preocupa, assim, em Sanabria, primeiro, a pouca idade, óbvio, né? Mas ele não faz um 2025, assim, de tanto destaque, né? Ele foi bem, a temporada é 2024, 2025. Ele foi bem até janeiro, fevereiro, ele estava ali como titular. Depois ele perdeu a posição, participou de poucos minutos ali no Mundial, entrou inclusive contra o Manchester City no Mundial, mas ele vem sendo um reserva lá, né? Então, isso que me preocupa um pouco, mas eu acho que ele vai chegar agora no outro ambiente. É um cara que passou por seleção sub-20 da Argentina, então é um cara que tem potencial, mas vamos ver como é que ele vai responder. É uma posição que o Bahia tem uma certa carência. Ele vai ser uma peça de reposição importante, como eu falei na resposta anterior. Eu acho que ele vai participar de mais jogos do que Luiz Gustavo. E me preocupa o fato da gente ter um pouco de imediatismo, né? Quando fala a gente, é nós torcedores do Bahia como um todo, né? E ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. A última vez que ele jogou mais do que 45 minutos, eu estava olhando aqui, foi lá em fevereiro, né? Então, desde então, ele vem sempre uma peça que entra no segundo tempo, e talvez aqui a gente precise dele um pouquinho mais de tempo. É isso que me preocupa, mas enfim, acho que a entrevista dele foi boa também. Acho que é um cara que vai poder ajudar a gente, assim espero. Massa, importante. 2 contratos até 2030, Leirão. E aí também foi outra coisa que ele falou, né, de temporadas. Como é que você vê aí a coletiva dele? O que é que você espera do Sanabria no Esporte Clube Bahia? Eu compartilho dessa mesma preocupação do Pedro, né? Compartilho. A última partida dele foi no dia 22 de junho, né, que ele esteve em campo 18 minutos, justamente no 6-0 que o Al Ain sofreu do City, né, no Mundial de Clubes. Depois ele foi para o banco contra... deixa eu ver o clube aqui, meu Deus do céu. O clube do Marrocos, né? Esqueci o nome do clube do Marrocos aqui agora, me fugiu o nome. O Idá. Exato, o Idá do Marrocos, né? Ele foi para o banco, mas não foi utilizado. Então, a gente pode dizer que ele tem exatamente 2 meses que ele não é convocado para uma partida. Exatamente. Porque essa partida foi no dia 26 de junho e hoje estamos no dia 26 de agosto. Então, 2 meses que ele não é convocado para um jogo oficial. Treinou normal, né? Já tem inclusive imagens deles no treino, tanto dele quanto do Luiz Gustavo. Cara, eu apesar de ter essa preocupação, eu acho que como ele chega a princípio para poder repor, né, a pulga dependência que a gente sofre, né? E o Pulga hoje ele é o nosso titular absoluto, claro que saiu por lesão e vai voltar aos poucos e tal, mas imagino eu que o Pulga ele vai reassumir a titularidade.
eu vejo o Sanabria entrando aos poucos nesse princípio, né? Então, eu acho que não é uma contratação para o agora, mas eu acho que é um cara que tem um potencial de ajudar a curto prazo também. Acho que, como eu falei, né, na coletiva de ontem do João Paulo, eu gosto muito de ver não só a questão do que foi verbalizado, mas a expressão corporal e tal, que foi o que o atleta passou, e me parece que ele está muito feliz, está muito radiante, né? Assim, a expressão dele é uma expressão de alto astral, de muita tranquilidade, no sentido de, pô, acho que agora vou me achar, vou me encontrar nesse lugar aqui, é o que me lembrou muito Lúcio. Me lembrou muito Lúcio na apresentação dele, muito mesmo, assim, de fato tá vislumbrando o seu futuro dentro do Bahia. Exato, assim, é um jogador que sabe que ele tá num time hoje que é top 4 do Brasil, e aí não é a gente que tá falando isso, é a tabela que mostra, né? Já que a gente tá falando de números aqui, o Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, então por mais que alguns tentem ainda diminuir a campanha do Bahia, ou tentem, de alguma maneira, taxar como uma campanha, né, que ainda não é das melhores, mas enfim, para mim é muito, muito significativo. E ele sabe para onde ele está vindo, né? É um clube que vai projetar ele, sem dúvida nenhuma. Ele falou ali também de jogadores que ele conhece, né? Ou por já ter visto jogar, ou por já ter, de alguma maneira, ali participado de alguma situação em conjunto, né? Por exemplo, o Santiago Ramos Miguel falou que conhece do Defensa e Justiça, né, já que ele atuou no futebol argentino. Então ele traz ali algumas referências, ele fala do Everton Ribeiro, por exemplo. Isso mostra a importância do Everton, não só dentro de campo, né? Mas a figura Everton Ribeiro, talvez um dos melhores jogadores da América do Sul, está no Bahia hoje, né? Então isso é importantíssimo para o cara olhar e falar, porra, esse cara tá jogando no Bahia. Então eu gostei, de maneira geral. Claro, tem a barreira do idioma ali, né? Isso não é um problema, porque o Rogério Ceni fala português, espanhol, italiano. O Rogério Ceni fala várias línguas, inclusive inglês. O Rogério Ceni fala 4 línguas, de verdade. Ele fala português, espanhol, italiano e inglês. Ele fala 4 línguas, o Rogério Ceni. Então, acho que na comunicação, porque a dificuldade dele ali não foi na fala, né? Foi no ouvir, foi no entender. Ele falou o espanhol, né? Mas o entender. E aí, acho que essa questão de instruções e tal, acho que com a comissão técnica passando para ele, né? O Charles também, que é francês, mas deve falar outros idiomas, imagino, eu também deve ter facilidade. Então, eu não acho que isso vai ser uma barreira tão grande assim. Claro que com o tempo ele vai melhorar. Mas pega e assim, tem Acevedo, tem Lúcio, tem Arias, tem um monte de sul-americano aí, né? Então, acho que rapidinho ele vai pegar essa situação. Michel. Mas eu gostei, velho. Gostei do número que ele escolheu também. O 23 me lembra sempre, claro, ele é um jogador com uma característica diferente, mas a 23 sempre me lembra David Beckham, que é o número que ele usava, né? Sempre lembra David Beckham. Então, eu gosto do número 23, eu acho o número interessante. 23 só me lembra Michael Jordan. Não, mas no futebol, pô. Falando do futebol. Mas 23 para mim é um número fora do futebol. 23 é um número de Michael Jordan. Entendi. E pronto. Né? E é o que me não lembro de outra coisa. Falando de números. Velho, eu vou fazer um comentário assim, um risco, né? Não vou correr aqui, gigante. Mas, velho, pelo DVD, né? Pelos aqueles lances, ele atuando no Córdoba, velho, o nível do que ele apresentou ali, tecnicamente, ele que é um jogador que não passou por nenhum tipo de lesão, né? E ele é um jogador que ainda é jovem, né? Quem fazia aquilo não desaprende a fazer aquilo. E não estou falando que assim, tem coisas que dependem muito do teu físico, depende muito de explosão, da tua juventude, o que seja. No caso, a técnica que ele mostrava ali, jogar naqueles lances, né? Você não desaprende. Aquilo dali é uma questão de você talvez ter ritmo, de ter entrosamento com seus companheiros, de voltar a entrar numa forma física que te permita fazer aquele tipo de jogada, mas conduzir a bola próxima aos pés, do jeito que ele conduz, né? Conseguir trabalhar a bola com os 2 pés, do jeito que ele mostra naqueles momentos, tomar boas decisões para passe e jogada, ou ainda ter a coragem de efetuar finalizações em lances que não se espera exatamente de qualquer atleta uma finalização, e é o que eu tiro muito daqueles 9 minutos famosos do tal DVD, né, das imagens que a gente viu lá, se eu não me engano, quando ele foi sondado ou poderia ir para o Corinthians. É um jogador que não tenho, assim, eu tenho muita confiança no desenvolvimento do atleta, que será titular do Bahia, talvez ainda nessa temporada. Nós não temos, vou voltar, e por que eu falo isso? Porque naquele DVD,
a gente vê um jogador com múltiplas valências. E nós não temos jogadores com múltiplas valências no nosso time, né? Os que têm múltiplas valências têm sido, inclusive, titulares muito por essas múltiplas valências, não por sua ultra qualidade, né? Como é, por exemplo, a Ademir na velocidade, né? Ou como seja a William José na finalização na parede, né? Mas assim, o cara que consegue jogar nas duas pontas, que consegue chutar com os dois pés, que tem uma boa tomada de decisão, que né, tem a velocidade, o cara que consegue juntar muita coisa, ele não tem, né? Pulga ali um pouco, mas aí Pulga não tem a questão do jogo da altura para o jogo físico, né? Ainda consiga desempenhar o jogo físico, mas ele é tipo assim, o potencial dele é de pacote completo, né? E eu acho que a gente não tem esse atleta. O mais próximo atleta que a gente tem de pacote completo no Bahia é João Lucas, né? Mas quem já vê João Lucas há mais de 100 jogos no Bahia já sabe que é um pacote completo, mas que tem lacunas ali, pequenas, né, que não fazem ele ainda ser um jogador ainda melhor. Então, assim, o potencial de Sanabria é de ser um jogador mais completo, um jogador que eu acredito que desenvolvendo um futebol parecido com aquele tal do DVD, ele será titular no nosso time. Outra coisa que não veio na entrevista coletiva, e ele também não está no DVD, e que eu acho que é uma, né, curiosidade minha, é saber do desempenho defensivo dele, né? Os números defensivos dele não mostram, por exemplo, uma mesma eficiência, uma eficiência parecida com o que Pulga tem, né? Não. Por exemplo, que é o jogador que atua do mesmo lado dele ali. Se você vai bater o que há de números disponíveis dessa fase do jogo, você não enxerga, não consegue enxergar uma equivalência. Então a gente não sabe o desempenho defensivo dele. Então eu queria saber como é que ele se sente confortável, porque hoje, na maneira do Bahia jogar, a posição dele é quem é o lado esquerdo, né, da linha de 5, da segunda linha de defesa, né? E é um lado que exige muito, né, de idas e vindas, porque inicia a fase de marcação de saída de bola mais à frente, é o jogador mais à frente sempre, né, como o Bahia faz. Os dois pontas fazem ali a marcação na cabeça da área, né, no início da marcação, e de acordo com que o adversário consiga ou não sair desse bloqueio, ele tem que retornar e aí termina colando lá no lateral, lá embaixo, né? E então, para jogar no Bahia naquela posição hoje, né, sem mudar esquema, sem mudar a estratégia, precisa ter essa qualidade também. E eu fico curioso para saber se essa qualidade dele existe ou é forte o suficiente para a gente poder contar com ele no curto prazo. Um abraço para o Danilo Galdino, rapidamente, que ele mandou aqui mensagem. Ó, ele falou: Lula, só uma informação complementar. Sanabria já chegou a atuar como um ala pela esquerda em sistema de 3 zagueiros. Obviamente, um ala ofensivo, mas de certa forma tem obrigação defensiva. Tá aí dizendo o Danilo Galdino. E um outro fator que pode ser um complemento ao que você questionou, Lula, é a estatura. É um jogador de quase 1,80 m, né? É um beirada que a gente não tem hoje. O Sanabria, apesar de parecer baixinho ali pela mesa, né, pelo posicionamento da câmera, mas ele é um jogador de 1,79 m. Então é um cara de quase 1,80 m, né? E acho que é um cara que pode contribuir mais, por exemplo, na bola parada, né? Pode ajudar um pouco mais nessa bola aérea defensiva, do que, por exemplo, o Eric Pulga, do que, por exemplo, o Ademir, que são jogadores mais baixos do que ele. Então, isso é um fator, né, que pode ser levado em consideração. Agora, Lula, eu só queria comentar rapidamente também a fala do Cadu Santoro, né? Que ele dá ele dá uma perspectiva em relação à janela, né? Ele deixou muito claro que pode ter chegada se tiver saída, né? A gente tinha uma saída clara, que era a saída de Rezende, e isso terminou não acontecendo momentaneamente, mas como a janela está se encerrando, né? Agora a gente tem que aguardar para ver se vai ter alguma movimentação. Não acredito, sinceramente. Eu acredito que essa fala dele era referente à situação. Eu acredito que seja referente à situação de Rezende, né? Eu não vejo outro jogador que tivesse ali uma possibilidade de movimentação de mercado que pudesse afetar, né? Não vejo, não tem ninguém com perfil de possível saída, né? Não sei se você vê, ou talvez a galera de baixa aí, que esteja em baixa,
Iago Borducci. Só se fosse alguma oportunidade assim muito fora da curva, né? Eu também não vejo. Mas eu acho difícil também. Não assim, eu acho que se tiver, que não seja Rezende, se tiver alguma outra, será alguém que vai fazer falta. Eu só vejo o Bahia deixando de ter de contar como jogador, se for realmente uma proposta muito alta. Exato. Talvez o Borducci, hoje, que é talvez o jogador mais embaixo, dentro do elenco, fosse um jogador possível. Mas os outros, no atual nível de necessidade de rendimento esportivo que a gente tem, dada também as situações de lesão e o contexto dos campeonatos que a gente está disputando, a importância de manter o rendimento esportivo, eu acho muito difícil que o Bahia termine tomando algum tipo de atitude baseada numa oferta financeira favorável, né? A gente não está em início de temporada, a gente já está, de fato, num momento muito importante da temporada. Lembrando que a janela ela se encerra no dia 2, a véspera do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Então, assim, qualquer perda desfalcaria ainda mais o time na Copa do Nordeste, lembrando que não teremos Área, não teremos Lúcio, né? Provavelmente não teremos Lúcio. Lembrando que Alexandro machucou ontem, e é possível que Juba volte a ser uma possibilidade de lista. Lembrando que o Joelito machucou, ainda mais que, por mais que Ederson seja provavelmente o jogador a ser chamado na lista, mas Jean Lucas abre também como possibilidade, né? Então, junta tudo, né? A gente fica muito apertado para talvez não ser, de fato, como você falou, Pedro, um jogador esse que prejudicasse demais a equipe a ser saída. Chamou bem a atenção, Leiro, em relação à fala dele. Só para arrematar essa fala de Cadu, uma coisa que me chama a atenção é que é o seguinte: ninguém fala que pode ter reposição se tiver saída, se não tiver também alguma coisa minimamente no radar, né? Isso. Então, exato. é algo que a gente precisa deixar claro. Enfim, não estou dizendo que seria o Alexis Pérez, mas, assim, deve ter algum jogador sendo cozinhado aí. Pode ser que tenha, porque se acontecer uma saída, ele falou, se tiver uma saída, pode ser que tenha uma chegada. Você não negocia com... Ele acabou de dizer, a negociação com o Sanabria durou 2-3 meses, que foi o tempo que ele falou lá com o empresário pela primeira vez no jogo do Inter. Né? Então, ele falou que foi uma negociação muito longa, muito demorada. Dificilmente a negociação demora menos do que uma semana. Né? Dificilmente. Então, nesse contexto que o Cadu Santoro trouxe, para mim tá claro, não deve chegar mais ninguém até segunda ordem, mas se sair, tem alguém engatilhado para chegar. Para mim isso é muito claro, porque você não negocia em uma semana. Então, se, por exemplo, sair um cara como Rezende, você vai ter que ter ali, você tem que ter pelo menos 2-3 caras monitorados, prontos, né, para que quando você sinaliza a saída de Rezende, né, você simplesmente chegue e comunique, velho, saiu aqui, a gente precisa de você, venha, assine aqui a zorra e venha, entendeu? Porque a gente já tá com o elenco curto, né? E lembrando, o Luiz Gustavo não atua pela Copa do Brasil e nem pela Copa do Nordeste. Luiz Gustavo Zagueiro não atua. E eu diria mais do que monitorado, Gileiro. Eu diria que com algum tipo de conversa já feita. Né? Pois é. Acho que, de fato, você partir para ir atrás de um atleta monitorado vira um problema, inclusive, né? Que aí vão pedir muito mais do que, de fato, o atleta vale. Né? Já é difícil contratar sendo membro do Grupo City, mais difícil ainda quando você está com a faca no pescoço para poder contratar.